com vocês? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Semana passada não consegui gravar o vídeo, mas estamos aí hoje, né? Que o Senhor venha abençoar você. Que antes de tudo isso, você vai lá, compartilha, se inscreva no meu canal que Deus vai falar com você. A gente teve eleição ontem, tudo mais aí, mas eu não vou falar de eleição hoje não. Vou falar de qual é o controle da sua vida? Quem está no controle da sua vida? No controle das suas decisões, no controle da tempestade, no controle do seu casamento, no controle da sua família, no controle do... Quem está no controle? Quem você escolheu para estar no controle da sua vida? Você mesmo, Deus, seu pai, sua mãe, o inimigo? Quem está no controle da sua vida? Eu estava vindo hoje do serviço de bicicleta e aí Deus colocou isso na minha cabeça. Quem está no controle? A gente teve a votação ontem para decidir quem está no controle da cidade e isso me levou a refletir. Quem está no controle da sua vida? Eu vou estar lendo Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao 31. Hoje é um pouquinho extenso, mas é porque Deus quer falar com você. A palavra de Deus diz assim: logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado. Enquanto ele se despedia das multidões, e tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma? E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. E Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar e gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus estendeu a mão e segurou. Até aí. Depois tem um pouquinho mais, mas eu queria ler só até aí. Quem está no controle da sua vida? Quem tem tomado as decisões da sua vida? Você mesmo? Você tem orado? Você tem pedido direção para Deus fazer o melhor na sua vida? Você realmente tem deixado o controle da sua vida nas mãos de Deus? Ou nas mãos dos inimigos? Aqui a gente viu que Pedro até deixou que Jesus tomasse conta. Até começou a deixar que Jesus tomasse controle da vida dele, da decisão dele, quando ele tomou aquela decisão. E aí, até por pequenos metros, Pedro conseguiu andar sobre as águas. Mas aí quando balançou, quando ventou, Pedro ficou assustado. E ao mesmo tempo ele já gritou: Jesus, Jesus, me ajuda, e Jesus estendeu a mão. É assim na nossa vida. Às vezes nós falamos para Jesus: Jesus, toma conta da minha vida, o Senhor vai começar a tomar conta da minha vida, o Senhor vai começar a dirigir as coisas na minha vida. E quando começam as coisas, a gente começa a tomar próprias decisões. A gente começa a tomar as próprias decisões da nossa vida. E aí é onde começa tudo a dar errado. Igual Pedro. Talvez se Pedro não tivesse olhado para a direita nem para a esquerda, e sim o foco de Jesus, ele teria andado até onde Jesus estava. Porque Jesus estava com ele. E aí depois você vê um pouquinho mais, Jesus fala: homem de pouca fé. Foi assim que Jesus falou para Pedro logo em seguida. Mas mesmo assim, Pedro olhando para a tempestade, Jesus não abandonou ele. Jesus estendeu a mão. E você tem tomado essa decisão na sua vida? Você tem entendido que quando a gente deixa Deus tomar decisões na nossa vida, tudo na nossa vida fica mais fácil? Por mais que a tempestade venha, por mais que tudo venha, Jesus vai estar ali do nosso lado. Mas para isso a gente precisa tomar a decisão correta. A gente tem que tomar as decisões que... Qualquer decisão da nossa vida, a gente tem que entender que Jesus vai estar no controle. No nosso relacionamento, no nosso casamento, no nosso trabalho.
na faculdade, em nosso ministério, nas nossas amizades, em qualquer situação. A gente tem que entender isso, que quando Deus está no controle da nossa vida, tudo na nossa vida vai dar certo, porque Deus, ele tem o melhor para nós. No meio da tempestade, ele vai acalmar a tempestade. No meio da dificuldade, ele vai acalmar a dificuldade. E tudo aquilo que está te atrapalhando, tudo aquilo que está fazendo você olhar para a direita, para a esquerda, Deus vai fazer com que tudo isso passe. Quando a gente realmente focar em Deus, quando a gente entender que Deus está no controle da nossa vida. Faça essa reflexão. Será que eu realmente tenho deixado Deus no controle da minha vida? Será que realmente mesmo eu dou com uma mão e fico puxando com a outra? Ah, mas é fácil você falar. Não, não é fácil. Eu sei que é difícil, é muito difícil. Mas quando a gente coloca tudo nas decisões de Deus, tudo muda. Nosso relacionamento vai dar bem, nosso casamento vai ser maravilhosamente bem. Nosso trabalho vai se tornar o melhor trabalho, nosso dia vai se tornar o melhor dia. Tudo na nossa vida vai ficar melhor porque nós tomamos a decisão de deixar que Deus toma conta da nossa vida. Que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle da tempestade. Deus está no controle daquele barco. Deus está no controle daquele vento. Deus mandou o vento cessar e o vento cessou. Deus mandou a tempestade acalmar e a tempestade acalmou. É isso que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai acalmar a tempestade. Deus vai cessar o vento. Deus vai tirar esse problema. Deus vai tirar tudo isso da sua vida. Mas para isso você tem que tomar essa decisão na sua vida. Para isso você tem que entender que Deus é com você. Mas se entregar realmente, falar: Deus, está nas suas mãos. E não ficar perguntando para Deus: Deus, mas quando, mas quando? Não, vai ser quando Deus achar o momento. Vai ser quando Deus achar a hora exata. É isso que nós temos que entender. Que você venha entender essa palavra, que Deus venha estar no controle da sua vida. Que Deus venha estar realmente nas decisões da sua vida. Que Ele seja o primeiro a saber, que Ele seja o primeiro a estar a par de tudo isso. Que o Senhor venha estar a par da sua vida. Que o Senhor venha estar ciente de tudo que você vai fazer. Ah, mas Deus sabe de tudo, mas mesmo assim Deus não é entrão. Deus não vai entrar, você tem que autorizar. E quando você autorizar, amigão, pode correr para o sucesso, que vai ser bênção na sua vida. Eu estou falando isso porque eu e minha esposa Tamires, a gente tem vivido coisas maravilhosas. Porque a gente tem deixado as decisões na mão de Deus. Quando você deixa as decisões na mão de Deus, tudo fica maravilhoso na sua vida. Galerinha, então, que Deus esteja no controle da sua vida. Que vocês fiquem com esse vídeo, que vocês compartilhem e tamo junto, galerinha. Até a próxima.